Bom dia, meus irmãos. É um grande privilégio estar com os irmãos nesse congresso. Tem sido uma bênção. Já temos sido edificados pela palavra do Senhor e nós queremos abordar esse último tema, o último sola, que coroa completa os 5 solas da Reforma, o Soli Deo Gloria. Sobre isso que nós queremos falar nessa manhã. Ontem, sendo apresentado ao pastor Eduardo, conversando com ele ali no corredor, ele falou assim, você vai falar também? Eu falei, vou. Você vai ser o último? Eu falei, sim. Ele falou, eu não queria ser o último. Você dá tempo de me corrigir ainda. Não sei se eu fiquei preocupado ou aliviado que não vai falar ninguém depois de mim. Mas é de fato um prazer estar com os irmãos e compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor nessa manhã. Quando nós falamos sobre a glória do Senhor, esse tema foi um tema que já foi dito aqui em algumas oficinas, tanto aqui em cima, em algumas palavras, algumas pregações que nós ouvimos. A glória do Senhor era algo que estava envolvido no pensamento dos reformadores. Nós vimos isso através de algumas declarações, eu quero ler inclusive algumas citações disso. Mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento, a palavra glória, ela deriva de uma raiz que significa peso. O valor de uma moeda, ela era determinada por seu peso. E a ideia é que quanto mais peso, maior o valor. Então, a glória era a ideia da dignidade, do valor, do peso. Você deve se lembrar daquela passagem de 1 Samuel, capítulo 4, quando a nora de Eli, esposa de Finéias, deu o nome ao filho, ao saber que a Arca da Aliança havia sido tomada e que Eli e seu marido haviam morrido, e ela deu o nome de Icabô, ou Icabod, que é foi-se a glória, ou onde está a glória de Israel. E no Novo Testamento, a palavra doxa é utilizada tendo esse contexto, mas também tendo o significado de um valor que é atribuído, uma reputação de alguém. Era a honra que resulta de uma boa opinião sobre a pessoa. Então, alguém que tem uma boa reputação é alguém que tem glória, ou que a glória é devida a essa pessoa. Para os reformadores, o contexto do Soli Deo Gloria envolvia algumas coisas. Um contexto mais geral, onde Calvino, por exemplo, afirmou que nós sabemos que somos postos sobre a terra para louvar a Deus, com uma somente e uma só boca, e que esse é o propósito da nossa vida. Então, como propósito de vida, a glória de Deus, viver para a glória de Deus. Ele afirma que o objetivo final da vida não era da piedade não era a salvação. Em uma das suas afirmações fortes, ele diz assim, mesmo se não houvesse inferno, a pessoa verdadeiramente piedosa iria estremecer só de pensar em ofender a glória de Deus. Então, para ele, o objetivo final da piedade não era a salvação, mas a glória de Deus. Não era só uma questão do benefício recebido com a salvação, mas a glória do Deus a quem é devida toda a glória. E Lutero afirmou que sua doutrina é aquela que expõe e anuncia a graça e glória somente de Deus, afirmando que toda religião do papado rouba glória a Deus, que é apropriadamente dele e somente dele. Então, algumas das palavras dos reformadores aqui, nesse contexto mais geral, mas também num contexto de salvação. E talvez Calvino e Zwinglio foram os que mais falaram sobre isso, quando afirmaram que todos os créditos da salvação pertencem ao Senhor, que nós não podemos levar glória, honra ou crédito pela salvação. E aí as afirmações de Soli Deo Gloria. E também o contexto da idolatria presente no culto. Esse era um outro contexto em que a glória de Deus era afirmada. Nós já vimos isso essa semana com a questão das imagens, das relíquias, dos artefatos utilizados pela Igreja Católica e as afirmações dos reformadores de que toda a glória era devida somente a Deus. Por isso, tudo isso não deveria fazer parte da adoração que é devida somente a Deus. Nós também fomos lembrados pelo pastor Mark, logo no começo da semana, o impacto desse tema para Johann Sebastian Bach. Ele que praticamente em todas as suas composições assinava SDG, Soli Deo Gloria,
como o intuito de todas as suas músicas, das suas composições. É claro que esse tema é da Reforma, mas esse tema só é da Reforma porque, em primeiro lugar, ele é das Escrituras. Ele está presente nas Escrituras. E é sobre isso que nós queremos ver nesta manhã. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Nós vamos falar que somente a Deus a glória. Nós queremos mostrar que a incomparável grandeza de Deus do seu plano deve nos conduzir a uma adoração exclusiva e permanente a Ele. Romanos 11, 33 a 36. Diz assim a palavra do Senhor. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar novamente. Senhor, nós estamos diante da sua palavra e nós já fomos lembrados durante toda essa semana que somente a sua palavra é autoridade sobre nossas vidas. É revelação do Senhor a nós. E por isso nós queremos nesse momento rogar que pela sua infinita graça e misericórdia e bondade o Senhor nos edifique através da sua palavra nessa manhã. Que o Senhor nos desafie a um viver e a um ensino centrado na sua glória. Que glorifique o teu nome e que manifeste às pessoas ao nosso redor a sua glória. Nós rogamos que o Senhor nos ensine através da sua palavra. Rogamos que o Senhor nos dê clareza para que a sua palavra seja exposta e o seu nome seja honrado nessa manhã. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Eu quero rapidamente, até porque o pastor Ryan Martin já fez isso em partes, dar um breve panorama que vai nos ajudar aqui no livro de Romanos. Ele fez isso em uma das suas mensagens, até o capítulo 6, quando estava falando a respeito do batismo. Eu quero rapidamente relembrar, porque faz parte do contexto desse trecho que nós estamos falando. Paulo está fechando toda a parte doutrinária da Epístola aos Romanos. Você conhece, deve conhecer isso bem. Os capítulos 1 até 11, Paulo expõe a sua doutrina e a partir do capítulo 12 ele começa a aplicar isso à igreja ali em Roma. E em todo esse contexto, Paulo fecha com esse hino, com esse louvor ao Senhor, que é os versículos que nós vamos tratar nessa manhã. Então, lá no capítulo 1, se você quiser até acompanhar com a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo coloca a sua tese do livro, aquilo que ele vai ensinar, quando ele diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E a partir disso, Paulo começa a desenvolver. Ainda no capítulo 1, a partir do versículo 18, no texto bem conhecido de 18 a 32, e até o capítulo 3, Paulo vai mostrando que todos, sem exceção, judeus e gentios, pecaram, estão debaixo da ira de Deus, estão separados de Deus. Nós vemos isso, e talvez o texto mais conhecido seja no capítulo 3, a partir do versículo 9, quando diz que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E após mostrar essa condição de todo homem, Paulo nos mostra que nós somos justificados, salvos, apenas pela fé em Cristo. Como o pastor Almir nos ensinou, falando sobre sola fide,
Justificados pela fé em Cristo. Capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir do capítulo 6, nós vemos Paulo falando a respeito da santificação, da nova vida que o cristão que foi justificado pela fé tem em Cristo. E nos primeiros versículos que já foram abordados essa semana, do capítulo 6, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Isso até o final do capítulo 8, na seção que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, versículo 32, no texto imediatamente anterior ao que nós estamos trabalhando, Paulo fala sobre o plano soberano de Deus na salvação, tanto de judeus quanto de gentios. Ele encerra esse texto com os versículos 30 a 32, dizendo assim: porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcançassem misericórdia, à vista de que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí nós entramos no texto que nós queremos considerar, que é um louvor, uma adoração de Paulo diante de tão grandioso plano, diante de tudo aquilo que ele já escreveu. Paulo agora irrompe em louvor ao Senhor, porque ele é digno de toda a glória. Ele afirma, ele encerra afirmando isso. Ele analisa, ele argumenta a respeito da salvação e agora ele adora. Antes de chegar à aplicação, ele adora esse Deus glorioso. Um teólogo suíço, a respeito desse texto, Godet, afirma o seguinte: como um viajante que atingiu o pico de uma íngreme escalada, ele volta-se e contempla. Ele olha para esse plano, ele contempla essa maravilha e ele louva ao Senhor. Ele dá glória ao Senhor por tão grandioso plano. Eu quero, antes de considerarmos alguns pontos nessa passagem, eu quero mostrar algo de como essa passagem é construída. Esse hino é construído pelo apóstolo Paulo. Um pouquinho da estrutura. O texto começa com 3 exclamações de louvor. Ó profundidade da riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus. E se você está bem atento, você percebeu que a leitura que eu fiz na revista atualizada está um pouquinho diferente. Porque afirma ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. E aqui nós temos 2 posições a respeito disso. As 2 são possíveis gramaticalmente. Ele está falando de 2 ou 3 coisas. Ou de uma riqueza profunda da sabedoria e do conhecimento, ou da profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Eu entendo que são 3 coisas que Paulo está abordando aqui. E para mim isso fica claro, vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Porque depois das 3 exclamações, nós temos 2 afirmações centrais, bem paralelas. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. E aí, nós vamos para 3 perguntas retóricas, que fazem a ligação com as 3 exclamações de louvor. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Então, nós temos o louvor tríplice à soberania de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a afirmação final de louvor: a ele seja a glória para sempre. Amém. Eu entendo que são 3, porque para mim nós temos uma estrutura aqui em forma de quiasmo. Paulo fala da profundidade da riqueza de Deus e depois pergunta quem primeiro lhe deu para que ele o recompense. Depois, a profundidade da sabedoria e quem foi o seu conselheiro. A profundidade do conhecimento de Deus e quem conheceu a mente do Senhor. E as 2 afirmações centrais: quão insondáveis seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Diante disso, eu quero propor que Paulo nos apresenta aqui 3 motivos
para que toda a glória seja dada a Deus. E o primeiro dos motivos, você tem isso no seu material, é a profundidade dos seus atributos. A profundidade dos atributos de Deus. E o primeiro atributo que Paulo destaca é a riqueza. O texto começa com uma expressão de admiração. Que profundidade! A palavra usada aqui para algo inesgotável, imenso, que você não consegue chegar até o fim. Paulo vai usando superlativos aqui, falando de uma linguagem desse plano perfeito, glorioso, extremamente profundo. Martinho Lutero afirma o seguinte a respeito dessa passagem: esta exclamação do apóstolo é para nos lembrar que ainda há algo escondido e muito profundo para nós entendermos. E Calvino diz, ele interrompe a linguagem e faz uma declaração de espanto, dominado pela sublimidade de tão profundo mistério. O apóstolo nada mais pode fazer senão ponderar e exclamar que as riquezas e sabedoria de Deus são demasiadamente profundas para que a nossa razão seja capaz de sondá-las. Paulo não encontrou outra saída aqui, senão humilhar-se e adorar, como o fez. Então, ele começa falando a respeito da riqueza. E esse texto, esse termo está relacionado à graça, à misericórdia, à bondade de Deus, à graça salvífica. Se você olhar em Romanos capítulo 2, versículo 4. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos 2, versículo 4. Paulo afirma o seguinte: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. No capítulo 11, versículo 12, ele diz assim: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Um termo que é utilizado aqui por Paulo muitas vezes no livro de Romanos, se referindo à riqueza de Deus, a sua graça em agir e salvar o seu povo. Paulo fala e se admira com a profundidade dessa riqueza. E aí ele faz a pergunta, que na verdade é uma citação de Jó, capítulo 41, versículo 11. A pergunta correspondente está lá no versículo 35. Quem deu a ele para ser restituído? A ideia aqui, e a resposta da pergunta é evidente, é pressuposta no texto, ninguém. É uma ironia que revela o contraste entre Deus e o homem. É como se um homem estivesse cobrando Deus como um mau pagador. Eu dei algo para Deus, então Ele precisa me devolver, pedindo um reembolso justo. E nós vemos que isso, infelizmente, acontece nos nossos dias, em muitas teologias por aí. As pessoas se colocam como se pudessem cobrar de Deus, como se Deus estivesse devendo algo. E Paulo fala: ninguém. Ele é a fonte de toda a riqueza. Não recebe nada de ninguém. Ninguém pode obrigar a Deus com os seus méritos. Ninguém pode exigir recompensas de Deus. Todos nós somos passíveis do seu justo juízo. Deus não age, nós já tivemos essa ilustração essa semana, com base em crédito e débito, mas nos salva pela sua graça. Davi afirmou isso de forma bela em 1 Crônicas 29:14, quando diz: tudo vem de ti, e nós só damos o que vem da sua mão. Falando a respeito da construção do templo, das ofertas para a construção do templo, reconhecendo que tudo vem do Senhor. Ele é a fonte de toda a riqueza. E essas perguntas que vão sendo feitas no texto, elas vão restringindo a presunção humana de olhar para Deus como se estivesse merecendo algo. A primeira coisa que me chama a atenção no texto, nessa passagem, é que nós precisamos
regularmente nos admirar com a riqueza da graça de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos lembrar constantemente a nós mesmos, a nossa mente, o nosso coração, como Deus foi e é extremamente gracioso para conosco. Paulo, ao expor todo o ensino da salvação, da justificação pela fé, ele para, se admira e louva ao Senhor. E nós precisamos fazer isso constantemente. Lembrar da graça de Deus e louvar a esse Deus. Eu entendo que muitas vezes a falta de admiração e talvez até a vergonha de muitos cristãos revela a falta de percepção desta profundidade da riqueza. Revela o encantamento com outras coisas deste mundo, como posses, entretenimento, e às vezes revela a nossa superficialidade. Quando nos admiramos com coisas temporais e esquecemos da glória do nosso Deus, nós precisamos ser constantemente relembrados da graça. O homem não tem nada de bom para oferecer a Deus. Não pode exigir nada de Deus. Muitas vezes, e isso até no nosso contexto, não apenas num contexto de fora, como nós olhamos agora, eu me admiro com a petulância de algumas de nossas orações. Como se Deus nos devesse saúde, dinheiro, bem-estar, felicidade, ou algo do tipo. Ou numa tentativa de fazer algo para Deus para ser retribuído de alguma forma. Mas aqui Paulo olha e fala, a riqueza profunda de Deus, a sua graça sobre nós, é o único motivo de estarmos aqui, de sermos salvos, de podermos contemplar a glória desse Deus. Paulo também fala da sabedoria. É o segundo atributo que ele destaca no texto, a profundidade da sabedoria. E a sabedoria é aquilo que aplica o plano perfeito de amor de Deus. Nós vamos falar do conhecimento daqui a pouquinho, mas são duas palavras que são trabalhadas paralelamente em diversos textos das Escrituras. A sabedoria é o que aplica o conhecimento. É o que leva o conhecimento à prática. Que sabe como fazer. Então Deus não apenas teve misericórdia e graça para com o homem, mas teve sabedoria para resolver o problema e salvar o homem. Muitos constroem um Deus desequilibrado, achando que Deus é gracioso, mas não tem poder para resolver. Ou que é poderoso e justo e não é amoroso. E aqui Paulo vai falando, Deus é gracioso, rico em sua misericórdia, é totalmente sábio, conhece todas as coisas, e por causa disso, o plano dele é perfeito. A pergunta retórica que corresponde à sabedoria é uma citação também de Isaías capítulo 40, versículo 13, quando Paulo pergunta, quem foi o seu conselheiro? Quem foi o conselheiro de Deus? Mais uma ele pergunta. Ninguém. Ele é plenamente sábio. Quem toma conselhos de alguém que é inferior em sabedoria? Será que nós poderíamos sugerir um caminho melhor para Deus? É a pergunta de Paulo. Quem foi o seu conselheiro? Nossa sabedoria é limitada, pequena. Não é plena como a sabedoria de Deus. Se dependesse de nós, e mesmo tendo a revelação de Deus, muitas vezes nós caminhamos, ou tentamos caminhar por outros métodos, mas se dependesse de nós, a salvação redundaria em condenação. Nós tentaríamos nos salvar por obras, nós tentaríamos nos salvar por religiosidade, nós tentaríamos nos salvar por qualquer outro método, porque a nossa sabedoria é limitada, mas a sabedoria de Deus é perfeita. Quando nós questionamos os métodos de Deus, nós estamos querendo nos colocar no papel de conselheiro de Deus. Nós ouvimos essa semana sobre a disciplina,
na igreja. E como nós temos que confiar na palavra do Senhor, de que é o método de Deus perfeito, e não mudar, e não querer fazer de outro jeito, porque nós não somos mais sábios do que Deus. O seu plano é perfeito em todas as questões, inclusive, principalmente, plenamente, na salvação do homem, como Paulo vai trabalhando aqui. A sabedoria de Deus em nos salvar é o plano perfeito, que não existe outro caminho melhor. Por fim, Paulo trabalha o conhecimento de Deus. Sua onisciência, que conhece todas as coisas e não pode ser surpreendido. Ainda na citação de Isaías, capítulo 40, quem conheceu a mente do Senhor? É a terceira pergunta. O homem não pode acrescentar conhecimento a Deus, não pode conhecer a mente de Deus. Paulo faz um contraste entre o conhecimento de Deus e o nosso. Mostra que o nosso é limitado, tão limitado, que nós nem conseguimos compreender plenamente todo o plano perfeito e conhecimento de Deus. É por isso que o orgulho humano é tão ofensivo a Deus. É por isso que é uma tentativa de se comportar como Deus, tornando-se arrogante, achando que pode fazer as coisas de maneira melhor. E criaturas finitas, pecadoras, não podem penetrar a mente infinita de Deus. É ridículo pensarmos que nós poderíamos aconselhar ou dar algum conhecimento a mais para Deus. É inverter os papéis. Por mais que nós somos tentados a pensar assim muitas vezes. Achar que nós sabemos mais. Como aquela criança ou aquele adolescente, que quando o pai ensina, ele acha que o pai não sabe nada e ele sabe tudo. E muitas vezes nós nos colocamos na mesma posição. Os termos utilizados aqui na passagem, profundidade, sabedoria, conhecimento, riqueza, eram termos utilizados pelos filósofos que se vangloriavam do conhecimento. E Paulo está falando aqui, o ser humano não conhece nada. A sua sabedoria é limitada. Somente Deus é pleno em todos esses atributos. Por isso Paulo louva, adora, afirma que a glória de Deus é totalmente dele, exclusivamente dele. Em primeiro lugar, pela profundidade de seus atributos. Em segundo lugar, pela superioridade do seu plano. No versículo 33, na parte B do versículo, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Aqui ele introduz outra partícula exclamativa, né? Como? Ou quão insondáveis? E a ideia de insondável aqui é de algo impenetrável, que não pode ser investigado plenamente, que ultrapassa a capacidade mental, que é algo que você não consegue, por mais que você pesquise, você não consegue chegar e exaurir todas as questões. Os juízos são as decisões, os decretos de Deus, seus julgamentos, e eles são insondáveis. Nunca compreenderemos plenamente esse Deus que é eterno. Paulo usa esses dois adjetivos aqui, de forma bem semelhante no texto. A construção, inclusive, são termos que têm uma sonoridade parecida. E na tradução isso também aparece. Insondáveis e inescrutáveis. Colocando novamente o contraste entre a limitação do homem e a eternidade de Deus. Até na glória. Isso deve ser um motivo de muita alegria. Nós iremos continuar aprendendo daquele que é inesgotável. Através do nosso relacionamento com Deus. Os caminhos são inescrutáveis. E a ideia aqui de inescrutável é algo não rastreável. Impossível
de descobrir plenamente, sem pistas ou rastros a serem seguidos. A palavra era utilizada para deixar rastro, deixar pegadas, pistas. E aqui diz, isso é inescrutável. O homem não conseguirá compreender com a sua mente limitada o plano perfeito de Deus. Por isso nós precisamos da ação de Deus, para que nós possamos compreender, ser salvos pelo Senhor. Os caminhos são as veredas, os métodos, os procedimentos de Deus. Muitas vezes não entendemos, são distintos, mas conduzem para a sua glória e para a nossa edificação. Entenda o que está acontecendo aqui. Paulo vai escrevendo sobre a salvação de Deus. Capítulo 1 até o capítulo 11. Ele se maravilha com esse plano e ele chega à seguinte conclusão. É muito profundo. Eu acabei de ensinar, eu acabei de explicar isso. Acabei de registrar isso em carta. Mas é muito profundo. É muito pleno. Eu não consigo nem chegar até o fim, porque os caminhos e os juízos de Deus são insondáveis e inescrutáveis. Mesmo diante disso, mesmo que não entendamos tudo, nós podemos adorar e dar glória ao Deus que sabe tudo, que conhece todas as coisas. E nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, pela sua pessoa, pela sua glória e pelo seu plano glorioso. Então Paulo afirma a glória a Deus pela profundidade de seus atributos, pela superioridade do seu plano, que envolve os juízos insondáveis e os caminhos inescrutáveis, como nós falamos. E por fim, ele louva a Deus pela plenitude da sua soberania. Num louvor tríplice aqui, onde ele afirma que todas as coisas são dele, por meio dele e para ele. É interessante que essa linguagem não era uma linguagem nova, era uma linguagem comum do estoicismo, da corrente filosófica grega, mas que não atribuía isso a Deus. Nós temos uma citação do imperador Marco Aurélio que diz o seguinte: ó natureza, de ti tudo provém, em ti estão todas as coisas, e para ti tudo retorna. Os filósofos e o judaísmo helenista diziam o seguinte: a totalidade procede do único, se mantém nele e retorna a ele. Paulo mostra que existe um Deus que é soberano, que tudo é dele, por meio dele e para ele. Não é a natureza, não é um ser não identificável, é o verdadeiro Deus, aquele que é a fonte de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas e a finalidade de todas as coisas. Por isso ele afirma que primeiro todas as coisas são dele. Ele é a fonte, ele é o dono, ele é o criador de tudo que foi criado. Tudo pertence ao Senhor. É o que Paulo afirma. Porque dele são todas as coisas. Talentos, bens, saúde, capacidade intelectual, família, tudo que você possa imaginar. A salvação que você tem em Cristo. Tudo é dele. Não há nada que nós possamos entregar ao Senhor que não tenha sido dado por ele anteriormente. E aí nós voltamos à pergunta: quem deu a ele para que seja restituído? Ninguém. Tudo é dele. Ele é a fonte de todas as coisas. Todas as coisas são por meio dele, é o sustentador de tudo. Sem ele, nada continuaria a existir. Ele não é só o início, mas o meio de manutenção de toda a sua criação. O homem, com toda a sua arrogância científica, não consegue criar e manter vida. Ninguém até hoje achou solução para a morte. Mas o Senhor é aquele que sustenta todas as coisas nas suas mãos. Todas as coisas são por meio dele.
Se Ele quisesse, tudo acabaria em um instante. Ele tem o poder sobre a sua criação. Tem o poder sobre nossas vidas. Ele é o sustentador. Tudo é por meio dele. E por fim, todas as coisas são para Ele. Ele é a finalidade. Todas as coisas visam Ele, visam a sua glória. Tudo foi criado para a glória de Deus. Ele é o Criador, o sustentador e a finalidade. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o eterno, que deve ser glorificado para todo sempre, por meio das nossas vidas. Paulo coloca o ser humano aqui numa posição de incapaz de entender e que por isso não pode se orgulhar contra Deus, pois foi criado por Ele. Depende de sua existência dele. E deve viver para Ele. Calvino afirmou o seguinte: quão absurdo seria, no comentário sobre esse texto, que as criaturas a quem Ele formou e sustenta possuíssem algum outro propósito que não fosse a manifestação da glória do seu Criador. Deus, com justa razão, reivindica para si mesmo a autoridade absoluta, que nada além da sua glória deve ser buscado na natureza humana e no mundo inteiro. Segue-se que são totalmente absurdos, irracionais e deveras insanos aqueles conceitos que são engendrados com o fim de detrair a glória divina. A única resposta apropriada, devida, diante de tão glorioso plano de Deus, é reconhecer que toda a glória pertence a Ele. Que toda a glória é do Senhor. Paulo fala não apenas glória, mas a glória suprema pertence a Deus. A Ele, pois, a glória eternamente, e ele termina com a expressãozinha amém. O que significa esse amém? Nós podemos dizer amém para esse texto. O que significa é que nós estamos confessando que nós não somos nada. Não temos mérito. Não merecemos glória nenhuma, pois toda a glória já tem dono. É de Deus. Eu não conheço, mas Deus é profundo em conhecimento. Eu não sei, Deus é profundo em sabedoria. Eu não tenho, Deus é profundo em riqueza. Tudo é graça. Deus é apresentado nas Escrituras. Nós não vamos abrir os textos, só quero citar, por causa do nosso tempo também. Em Isaías 42:8, como aquele que não divide a sua glória. A minha glória eu não dou a outrem. Em Atos capítulo 12, nós temos um texto que deve nos fazer estremecer. Onde o rei Herodes foi aclamado como Deus. Não deu glória ao verdadeiro Deus. E imediatamente foi consumido. Morreu. Comido por vermes. Pois não deu glória a Deus. Nós fomos criados e salvos para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. Isso significa que quando vivemos para a nossa própria honra, do nosso jeito, querendo reconhecimento e glória para nós, além de devedores, nos tornamos ladrões da glória que pertence a Deus. Tudo é dele, nada é nosso. Tudo é por Ele, nada por nós. Tudo é para Ele, nada para nós. Por isso, a glória seja dada a Ele, para todos sempre. Amém. O maior inimigo do só lhe deu glória é o orgulho humano, que deseja a glória para si. O que deseja minar a doutrina da glória de Deus é o nosso próprio coração pecaminoso. O inimigo não é externo. O inimigo está
no nosso interior. E que o Senhor nos dê a graça de sairmos daqui e permanecermos atribuindo ao Senhor toda a glória que é devida a Ele. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Sua palavra. E vimos a grandeza, a majestade, a glória do Senhor nessa passagem. Senhor, ajuda-nos a viver com a mente focada e voltada para a Sua glória. É tão fácil nós nos perdermos e voltarmos e acharmos que temos algum mérito ou que devemos ter alguma glória para nós. Mas toda a glória pertence ao Senhor. Só ao Senhor a glória, porque tudo que temos vem das Suas mãos. Que o Senhor quebrante o nosso coração a cada dia com essa doutrina das Escrituras. Que o só lhe deu glória permeie nossas mentes e nossos corações, para que nós vivamos uma vida de adoração contínua e exclusiva ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor seja honrado através dos nossos pensamentos, dos nossos procedimentos. Que a glória devida ao Senhor seja manifesta através de cada um de nós. E nós possamos espalhar o ensino que atribui toda a honra e glória àquele que merece, que é o Senhor. E em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, que merece toda a honra e toda a glória, que nós oramos. Amém.